Eu acordei por volta das 2h40 da madrugada. Aí eu senti um choque no meu corpo inteiro, um choque indolor, e logo percebi que estava sendo instalado um estado vibracional em mim. Então eu senti lentamente o meu outro corpo saindo desse corpo aqui. Quando eu me dei conta, eu já tinha saído completamente, estava em pé no meu quarto, totalmente lúcido no meu outro corpo. Então eu logo percebi que estava numa projeção astral em desdobramento e saí do meu quarto e fui andando até a sala. E no caminho do meu quarto até a sala eu fui perdendo a lucidez, mas eu comecei a resgatar a lucidez, focalizando a minha atenção em itens específicos do corredor. Primeiro eu foquei a minha atenção na parede, deixei o meu olhar fixado na parede, e depois eu deixei o meu olhar fixado na porta do quarto da minha irmã, para não perder a lucidez, porque quando a gente está fora do corpo a gente tem que fixar a nossa atenção num determinado objeto, para que a nossa lucidez não se perca e a gente não volte ao corpo. Engraçado que quando eu fixei a minha atenção na porta do quarto da minha irmã, eu comecei meio que ver os átomos da porta do quarto dela, cara. É como se eu estivesse dando zoom na porta do quarto. Foi uma experiência bem interessante. Aí depois eu fui até a sala e encontrei o meu irmão dormindo da mesma forma que ele estava dormindo nessa dimensão aqui. Então eu resolvi testar para ver se eu estava invisível. Então eu resolvi acordá-lo para ver se ele conseguia me ver, para ver se ele conseguia notar a minha presença. Então eu cutuquei ele, acordei, e ele acordou, olhou pro lado e me viu e perguntou: porra, por que você me acordou? Aí eu falei pra ele: eu tô num outro corpo, aquele meu corpo físico tá deitado na cama dormindo. Eu te acordei pra fazer um teste de realidade pra saber se eu tô invisível ou não. Aí ele falou: você tá completamente louco. Aí eu falei: bom, eu posso te provar que eu tô fora do corpo, quer ver? Eu vou voar. Então eu comecei a voar pela casa, voei por todas as partes da casa. Aí depois eu voltei pra sala e perguntei pra ele: e aí, você me viu voando? Aí ele falou: bom, a partir do momento que você disse que ia voar, você simplesmente desapareceu e apareceu aqui. Aí a conclusão que eu chego desse fenômeno é que quando eu voei, eu adentrei uma frequência distinta daquela frequência que eu tava, na qual eu falei pra ele que ia voar. Aí por isso eu me tornei irreal para aquela dimensão ali e passei por um breve momento para uma outra dimensão, e quando eu parei de voar eu voltei para aquela dimensão ali. Aí depois disso eu resolvi sair de casa para explorar melhor o bairro, para ver se eu conseguia obter mais informações sobre aquela outra realidade. Então eu lembro nitidamente de abrir a porta aqui da sala, de girar a chave para abrir a porta, e quando eu já estava fora de casa, quando eu estava descendo a escadaria aqui do prédio, eu percebi que eu só estava de samba canção. Eu só tava de cueca, não tava com roupa nenhuma. Então eu voltei aqui pra casa pra me vestir e poder sair pra rua. Só que quando eu voltei e quando eu tava me encaminhando pro meu quarto, eu encontrei o meu irmão. Só que o meu irmão, ele não mais era da idade que ele tem hoje. Ele tava numa idade infantil. Era o meu irmão na versão criança, que tava tentando me agredir por algum motivo que eu não entendi muito bem. Aí eu virei pra ele e falei: porra, por que você tá tentando me agredir? Aí ele falou: porque você matou o Pulmétrio. Então eu fiquei muito confuso nessa parte. E não consegui entender naquele momento o que estava acontecendo.
Aí quando eu tava encaminhando de volta pro meu quarto para vestir uma roupa para sair, eu acabei voltando para esse corpo aqui, que eu classifico como corpo físico. Aí eu voltei para esse corpo e acordei. Aí no que eu acordei eu tava de volta para essa presente dimensão aqui, no horário da madrugada, no meu quarto, tudo escuro, e com uma lembrança totalmente nítida dessa experiência sobrenatural, digamos assim, que eu tive numa outra realidade, que foi algo extremamente real, extremamente palpável, algo tão vívido quanto esse exato momento aqui no qual eu gravo esse áudio. E essas experiências já me ocorreram outras vezes, igual aquela outra experiência que eu tive, em que eu quase encontrei o meu outro eu que vive numa realidade paralela a essa. Aquela experiência foi uma coisa muito especial, porque eu nunca fiquei tanto tempo totalmente lúcido numa outra dimensão, de modo que eu conversei com pessoas daquela outra dimensão, assim, como se eu estivesse conversando com qualquer outra pessoa que eu conheça aqui. E eu perguntei para aquela pessoa se ela conhecia algum cristiano que morava nesse prédio aqui que eu moro. Essa pessoa falou que, bom, eu conheço esse cristiano, mas ele não mora mais nesse prédio, ele se mudou para uma casa que fica a 2 quarteirões daqui. Aí no meio do caminho que eu tava indo com essa pessoa para encontrar aquele cristiano, aquele outro cristiano, eu encontrei pessoas no meio do caminho que conheciam aquele outro cristiano e falaram comigo como se eu fosse aquele outro cristiano. Essas pessoas abordaram vários assuntos assim, como se eu tivesse conhecimento dos assuntos nos quais elas estavam falando, como se eu fosse o outro cristiano. Mas eu tava com a consciência que eu tenho aqui. Eu não fazia a menor ideia do que eles estavam falando, mas eles falavam como se eu soubesse do que eles estavam falando, quando na verdade quem sabia do assunto que eles estavam falando era o outro cristiano que vive naquela outra realidade. De modo que eles pensaram que eu realmente fosse o outro cristiano daquela outra realidade, que estava pregando uma peça neles, que estava zoando com eles, fingindo que era um outro cristiano de uma outra realidade e tal. Inclusive teve um cara que falou assim: Cristiano, você tem que parar com essas coisas, cara, porque agora você já é casado e você tem que arcar com responsabilidades. Ou seja, essa daí foi uma informação que eu adquiri sobre o meu outro eu, né? O meu outro eu é um cara casado. Enfim, é basicamente isso. Aí depois, quando eu já estava nessa realidade aqui, de manhã, quando eu fui tomar café da manhã e tal, aí passou um tempo, eu me lembrei dessa experiência que eu tive. Aí eu falei com meu irmão se ele lembrava de alguma coisa, se ele tinha tido algum sonho no qual eu abordava ele e fazia algumas perguntas esquisitas. Aí ele falou que não lembrava de nada, de absolutamente nada. Era como se aquela experiência nunca tivesse acontecido. E aí eu cheguei à conclusão de que o meu irmão que eu encontrei era uma outra versão dele. Não era essa versão aqui dessa realidade presente. Era uma versão dele de uma realidade paralela a essa, de uma realidade inclusive muito semelhante a essa realidade aqui, porém uma realidade paralela a essa daqui. Então, na verdade, quando a gente se projeta, quando a gente está fora do corpo, na maioria das vezes a gente não está em uma outra dimensão que esteja emparedada com essa. É uma outra dimensão que... Como é que eu posso explicar? Na verdade, é uma outra dimensão totalmente diferente dessa. Pode ser bastante semelhante em alguns aspectos, mas é uma outra dimensão.
Então foi isso que aconteceu. Eu encontrei o meu irmão nessa outra dimensão. E naquele momento eu pensei que ele fosse o meu irmão na versão dessa dimensão aqui. Porque eu tava com a consciência que eu tenho nessa dimensão aqui, mas projetado numa outra dimensão. Mas isso foi um equívoco, porque na verdade era um mundo totalmente diferente desse, apesar de ser bastante idêntico em vários aspectos. Era uma outra coisa, não era uma coisa idêntica, totalmente idêntica a essa daqui. Então foi essa a conclusão que eu tive, que eu saí para uma outra dimensão que era muito parecida com essa, mas que não era essa dimensão. E o meu irmão que eu encontrei não era o meu irmão dessa dimensão aqui, era uma outra versão dele, presente naquela outra dimensão. Por isso que ele não lembrou de nada do que aconteceu. Eu poderia interpretar isso como se fosse apenas um sonho arbitrário, como se fosse uma coisa evanescente, como se fosse apenas uma fantasia, mas pelo teor da experiência, pelo fato dela ter sido tão lúcida, eu estava extremamente lúcido naquele momento, pelo fato de ser algo tão vivaz, eu chego à conclusão que era isso mesmo que aconteceu, que eu estava numa outra dimensão e contatei com uma outra pessoa que é o meu irmão, mas que é uma outra versão dele. Então essa outra versão dele provavelmente se recorda perfeitamente desse ocorrido, ao contrário do meu irmão dessa dimensão aqui, que não se lembra de nada, porque de fato nada disso aconteceu com ele dessa versão aqui, entendeu?